Então, turma, tudo bem? Vamos para o quarto vídeo, só que dessa vez eu vou usar o mesmo conteúdo que a gente estava trabalhando aqui no vídeo 3, porque eu quero apenas falar com vocês a respeito de erros, problemas que a gente pode ter aí no nosso código durante o desenvolvimento, tá bem? Então, para isso, eu gostaria que vocês se atentassem para o seguinte. Esse código aqui ele não tem nenhum problema. Vamos considerar, por exemplo, que ao final dessa linha eu tenha esquecido de colocar um ponto e vírgula, tá bem? Ponto e vírgula, pessoal, em Java, ele indica final de uma instrução. Então, a minha instrução, ela termina com um ponto e vírgula. Não é toda a linha que tem ponto e vírgula, porque tem linhas que são aberturas de bloco, por exemplo, né? Essa linha. Então, eu não tenho ponto e vírgula nessas situações, ok? Quando eu tenho um erro no código, né, você vai ter algumas indicações. A primeira, você vai ver que embaixo do ponto onde ele está encontrando o problema, ou da linha, dependendo da situação, vai ter aqui uma linha pontilhada em vermelho, certo? E aí eu vou saber que aqui é um problema. Se eu colocar, não vou clicar, eu vou apenas passar o mouse nesse lugar, eu vou ter uma indicação aqui de que eu tenho um problema de sintaxe, isso significa que a escrita tem algum problema, e eventualmente ele vai dar para a gente uma dica, por exemplo, olha, insira um ponto e vírgula para terminar aí o seu comando. Então eu venho aqui, tá errado, coloco lá o ponto e vírgula resolvido, tá? Essa mesma indicação, ela vai aparecer aqui, ó, se você tiver com a janela Problems aberta, você clicar aqui, ele vai listar os problemas que ele está encontrando no código durante a avaliação que ele está fazendo. Se essa janela não estiver visível, vem aqui ó, no menu View, ok? E escolha Problems. Aí ele vai abrir essa janela aqui para você, tá bom? Outro problema, eu poderia ter esquecido de fechar as aspas. E aí ele vai destacar toda a minha frase, certo? Colocando o mouse novamente aqui em cima, ele vai falar, olha, a sua string não foi propriamente fechada, né? Ou seja, eu esqueci de fechar. O mesmo erro aparece aqui embaixo. E uma outra coisa interessante, do lado direito aqui, você tem uma indicação também em vermelhinho que tem um problema no seu código naquele ponto. Então, novamente, string, pessoal, é uma palavra em Java para identificar texto, tá bom? Então, toda vez que você vê texto, vai estar associado essa palavra string. A gente vai voltar nesse assunto em breve. Então, eu vou lá e fecho, né? Em geral, tudo aquilo que eu abri, eu preciso fechar. Eu abri parênteses, eu tenho que fechar parênteses. Eu abri chave, eu devo fechar a chave. Abri aspas, tenho que fechar aspas. Assim por diante, ok? Então, esses dois primeiros erros aí que eu mostrei para vocês estão fáceis. Primeiro, esses são erros que aparecem no próprio ambiente, né? O próprio editor já vai acusar o problema. São erros que acontecem antes de eu executar o código, né? Esses são erros que a gente chama mais fáceis, tá bom? Os erros que aparecem durante a execução é um assunto que a gente vai tratar mais para frente e é um pouquinho mais chato, às vezes, de localizar ele, tá bem? Agora, nem sempre o editor é tão camarada assim, né? Então, às vezes ele vai te falar, ó, você está com um erro em tal lugar. E aí você, às vezes, não consegue identificar, porque o erro que ele está apontando, na verdade, não é ali. Ele está mais para cima, muitas vezes, uma abertura de código, alguma coisa que a gente fez e não fechou, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma coisa simples aqui. Eu vou tirar a chave de abertura. Em vez de indicar um erro, ele está apontando 7. Caramba, por quê? Né? É um problema de uma aspas. Pois é, o compilador interpreta tudo literalmente, então ele vai vir de cima para baixo, da esquerda para a direita, entendendo o que você está fazendo. Quando chega na palavra meu e não tem aspas, ele fala, bom, se não tem aspas, não é texto. Então, ou é uma variável, ou é um comando, alguma coisa. Ele não entende a palavra meu. Então, ele vai falar, esse meu aqui, ó, eu não entendi. E também, se eu não entendi, será que você não esqueceu de fechar parênteses? Não é isso o problema, né? Outra coisa, você esqueceu ponto e vírgula. Também não é esse o problema. O problema está na palavra primeiro. A palavra primeiro eu também não entendi. Ou seja, tudo que ele vai não entendendo, ele vai acusar problema, 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 problema. Certo? Então, vai uma dica aqui para você. Quando você tem uma lista de erros, você não vai vir corrigindo os problemas lá do final, do meio. O que você vai fazer? Você vai tentar identificar aonde aparece o primeiro problema. Ok? Então, o primeiro problema, geralmente, ele é um carro-chefe aí.
Geralmente, quando tem muito erro, você resolve o primeiro, ou ele resolve todos, ou ele resolve uma boa parte deles. Aí eu repito o processo. Sobraram alguns, eu vou de novo no primeiro problema, vejo ali o que, que ele está indicando, onde que está o problema, vou olhar o código. E muito importante, tá, pessoal? Para vocês, talvez você não tenha muita familiaridade agora com essa questão do inglês, mas é muito importante. Então, uma coisa que eu quero indicar e recomendar para vocês, pessoal, quando aparecer uma mensagem de erro, leia a mensagem de erro. Ainda que naquele momento talvez você não entenda completamente a mensagem. O que é importante é você ler a mensagem e aí procurar resolver o problema. E repita esse processo. Leia a mensagem, resolva o problema, porque com o tempo o seu cérebro vai começar a fazer uma associação, de forma que quando você ler a mensagem, você já vai saber, isso aqui é tal coisa. E aí você vai ser mais certeiro na correção do seu problema. Então não tente ficar corrigindo o problema sem antes ter lido qual é a mensagem, tá bom? Para você começar a fazer esta associação, ligar a mensagem com o problema. Essa é a dica que eu queria deixar aí para vocês desse pequeno vídeo aqui que a gente está fazendo para começar a lidar com os erros. Os erros vão acontecer o tempo inteiro e você precisa se habituar, não precisa se desesperar, não vai desistir porque apareceu um problema no seu código, tá bem? Você vai conseguir, é só você fazer esse processo e automaticamente com o tempo você vai conseguir fazer isso de maneira cada vez mais rápida, tá bem? Então a gente vai ficar por aqui, nos vemos no próximo. Um grande abraço.